Tema de hoje, o Evangelho para as vítimas da religião. Gente, religião também faz as suas vítimas, mas eu quero dizer para você que foi vítima da religião, que já se machucou com igreja, ou que já teve alguma decepção com qualquer coisa dentro de uma religião, eu quero dizer que Jesus está de braços abertos para você. É isso que eu quero lhe dizer. E quando eu falo alguém que se machucou com religião, embora a maior parte dos meus exemplos aqui se tratarão especificamente com as mazelas acontecidas nos bastidores da nossa querida igreja evangélica, por causa da minha própria experiência e por se tratar também de estar falando a um público evangélico. Por isso que eu vou tratar mais desse assunto. Mas isso se refere a qualquer pessoa que já se envolveu demais com religião na vida. Por quê? Gente, aprenda uma coisa, fanatismo é doença em qualquer lugar. Qualquer tipo de fanatismo. Se alguma coisa leva você a romper laços, se comportar diferente, ter algumas atitudes quase que esquizofrênicas, com dupla personalidade, cuidado, isso é doença e precisa de cura. E eu não estou falando só de igreja evangélica até agora, não, porque eu conheço religiosos ateus, ou ateus religiosos, eu conheço. Eu me lembro uma vez, era uma situação até, não tinha nada a ver com igreja, era uma situação profissional que eu estava lidando com alguém, e o cara começou com aquele discurso de ateísmo, evangelizador, sabe, querendo converter todo mundo ali para o ateísmo na rodinha, não é? E eu não revelei o tempo todo que eu era pastor, eu simplesmente fazia algumas perguntas que desconcertavam o cara, eu sabia o momento certo de bater nas fragilidades da doutrina daquele rapaz. Quando terminamos ali, mantendo a amizade, porque a questão ali era toda profissional, tapinha nas costas, beleza, valeu, tal, eu falei, só para te avisar uma coisa, eu sou pastor. Cara, sério? E conversando comigo sobre isso, sim, mas você me deixou tranquilo hoje. Ele falou, como? Eu só falei de ateísmo e contra Deus e tudo mais. Eu falei, não, você me deixou tranquilo, porque eu descobri um ateu que é mais religioso do que eu sou pastor. Essa que é a verdade. Ele era um religioso, ele era um militante do ateísmo. E assim, qualquer militante, qualquer religioso, qualquer fanático, seja por partido político, por futebol, por time, por religião, por nacionalidade, né? Já viu gente que defende a sua nação como se fosse a melhor do mundo, né? Qualquer tipo de atitude na qual a pessoa tenta forçar todo mundo a pensar como ele, é ruim, é pedante, é chato e é doente também. Então, eu espero hoje, com a graça de Deus, ministrar algumas coisas que venham trazer cura para o teu coração, se você já passou por isso na sua vida. E um detalhe, falo com uma certa experiência, porque eu tenho que confessar publicamente aqui, coisa que meus amigos sabem, já disse isso aqui algumas vezes, num período da minha vida, no início da minha juventude, eu já fui fanático. Eu reconheço isso hoje, olhando para trás, e falo, não, eu estava com uns tiques ali de fanatismo, então eu sei como é que é do outro lado também. Eu sei como é que é. Então, eu queria alertar você de algumas coisas importantes de você saber para que você tenha uma boa vida, uma vida saudável. Agora, algumas pessoas sofreram fanatismo de outros, e às vezes dentro da própria igreja. Com muita sinceridade, você se aderiu a um grupo, e dentro daquele grupo começaram a ensinar algumas coisas, você não sabia. Alguém dizia, mas Deus diz isso, e você achando que era Deus, obedece, segue, depois dá com os burros na água e passa por alguns problemas terríveis. Abusos como gente, por exemplo, que chega para você e fala, não, você já está curado, Deus disse que você está curado. Aí você, é? Então você não vai mais tomar remédio. Aí você não toma, piora a situação, tudo mais. Aí você piora a sua situação, a pessoa ainda vem e diz, é porque faltou fé, você é que não teve fé. Então esse tipo de coisa, se você já foi vítima disso, eu quero te alertar, Jesus está de braços abertos para você. Porque Jesus também não concorda com esse fanatismo todo. Tem muita gente que sofreu coisas no meio da igreja. Quer ver uma coisinha? Uma pergunta aqui geral, vai, vamos lá. Vamos ver quem tem coragem de levantar a mão. Quem aqui já foi excluído de igreja? Levanta a mão. Quem já foi excluído de igreja? Aí, tem alguns corações. Olha os bodes. Não era assim que falava para vocês? Não era assim que falava? Quer ver outra coisa? Quem já foi disciplinado, não falei excluído agora, foi disciplinado por alguma coisa no meio da igreja? Levanta a mão, eu estou levantando a minha, tá? Você também, Fernando? Irmão, cada coisa que a gente já viu no meio da igreja. Comigo foi assim, gente, eu tinha 12 anos de idade, um menino, gente, uma criança,
12 aninhos. Hoje eu olho para trás, eu queria encontrar um daqueles irmãos que me disciplinaram, que eu não tenho mais contato com eles. Queria encontrar e falar, mas que maldade vocês fizeram com um menininho de 12 anos. Eu era organista da igreja desde os 8 anos de idade. 12 anos de idade, organista, quietinho no meu lugar lá, tocava meu orguinho lá no meio da igreja. Não estava na escala naquele dia, era um outro organista, a igreja tinha 3 organistas, aquela igreja era boa, grande, 3 organistas, né, coisa rara. E não estava na minha escala, um amigo meu de uma outra igreja, eu era de uma igreja batista, da Convenção Batista do Estado de São Paulo, um outro amigo meu de igreja batista, da mesma convenção, me convidou para ir tocar na igreja dele naquele domingo. Não estava na minha escala, eu fui e toquei. Quando eu chego no outro domingo para a igreja, já mandaram me chamar, aliás, mandaram me chamar no meio da semana, fui no escritório do pastor, me deram uma carta, me fizeram assinar, eu estava ali suspenso por 3 meses, não podia nem tomar ceia. Eu queria saber por quê, eu fui na outra igreja, é batista também. Aí que me explicaram, que aquela igreja era dividida dessa daqui, eu não sabia. Aí eu falo, vocês que brigam e eu que levo. E eu me lembro uma frasezinha que eu citei, que o irmão lá era um diácono, né? Lá quem manda é diácono, né? Não era o pastor, era o diácono que mandava. Aí o diácono pega assim e fala, mas meu irmão, aquelas pessoas se dividiram de nós brigamos e por isso você não pode ir ali. Eu falei, e o perdão entra onde nesse canto? Menino, eu já tenho tantos anos de igreja, converti tantos anos, diácono, tantos anos, você é uma criança, quer me doutrinar. Eu fiquei quieto, eu ia apanhar ali, fiquei quieto. Aquele dia eu decorei um versículo, resisti aos diabonos e eles fugirão de vós. Porque, meu Deus do céu, que coisa, gente, que coisa que acontece. Tem gente que alguns de vocês, talvez, foram excluídos da igreja em nome de, ele pecou. É interessante, Jesus fala, quem está cansado, sobrecarregado, quem cometeu pecado tem que fazer o quê? Vai para Jesus. Aliás, não é isso que a gente evangeliza? Você que está no pecado, vem para Jesus. O cara vem para Jesus, está no meio da igreja, pecou, sai da igreja. Ué, sai ou fica? Como é que é o negócio? Não é verdade? E sem contar algumas pessoas, e aqui eu acho mais danoso, é quando as pessoas são excluídas, não porque erraram alguma norma de conduta bíblica, mas quando eles quebraram regras de comportamento daquela cultura, daquele grupo. Mulher que foi excluída porque usou calça comprida. Não tem isso? Vocês nunca viram isso, não? Só eu que já vi essas coisas? Meu irmão. Alguém conhece alguma igreja que proibia ver televisão? Você já viu isso? Pois é. E alguns irmãos, inclusive daqui da Carisma, me falavam, meu pai frequentava uma igreja lá que não podia ver televisão. E como é que você fazia? Não, a televisão ficava dentro do guarda-roupa. Né? A hora que chegava o pastor, os irmãos da igreja, fecha. Tranquilo, né? Tranquilo? Nunca falaram assim com você quando tinha antena da televisão? Olha lá o chifre do capeta. Né? Não tinha isso? Regra de comportamento. Onde é que está isso na Bíblia? Não está. Tem igreja que é proibido jogar futebol. Não pode jogar futebol, assistir futebol. Já pensou um negócio desse? Eu estava desviado numa igreja dessa. Não é verdade? Que coisa! Tem até um pastor amigo meu contou isso. O pastor amigo meu que me contou, ele falou o seguinte, olha, tem um caso de um irmão em que ele chegou no culto mancando, e quando viu, estava enfaixada a perna, estava mancando, o diácono já passou assim e falou, o que foi? Machuquei, né? Futebol? Eu estava jogando. Foi no domingo. O cara falou, Deus castigou. Você está vendo? Como é que fica esse tipo de coisa? Pois é. E aí vem outros tipos de exclusão. Tem uns que não excluem da igreja, mas, por exemplo, exclui da ceia. Não pode tomar ceia. Deixa eu jogar uma coisa aberta aqui com você. Você pode aprender isso na classe nossa de novos membros, mas nós entendemos pela leitura bíblica, e se você quiser ler na Bíblia também, você vai perceber isso, que nós, pastores, não temos o direito de dizer quem vai ou não vai tomar ceia. Não tem esse direito. A Bíblia não me deu esse direito. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Meu irmão, é o assunto entre você e Deus.
Mas pastor, e se tiver em pecado, o que faz? Se tiver em pecado, pede perdão. Nenhum lugar da Bíblia diz que quem está em pecado não é para tomar ceia. Diz que quem está em pecado tem que pedir perdão, se acerta, e assim coma do pão e beba do cálice. É o que a Bíblia diz. Mas se eu vim aqui para o culto, eu estava assim, com maldade no meu coração. Para agora, confessa agora o pecado ao Senhor, recebe o perdão e participa da ceia. O que a Bíblia, na verdade, orienta sobre a ceia, é que a ceia fala sobre comunhão e relacionamento. Aí você está de briga com o irmão, querendo que o indivíduo morra. Não é? Deus está mostrando, isso é incoerência. E isso sim é pecado. Então vai lá, se acerta com o teu irmão, resolve e toma a ceia. É para participar, é para congregar, é para se reunir. Então, essa exclusividade, você já foi em alguma igreja, que você está na igreja, mas não podia tomar ceia? Eu fui pregar uma vez numa igreja, e na hora, tinha ceia aquele dia. E aí o irmão chega lá e fala assim, a ceia é exclusivamente para os irmãos da mesma fé e ordem. Eu falei, irmão da mesma fé eu sou, eu creio em Jesus. Agora, a mesma ordem, eu cheguei no cara e falei, o que é a mesma ordem? Ele falou, não, você tem que ser membro dessa igreja. Eu falei, tá bom, então não vou participar. Não pude participar, porque não era membro da igreja. Então, são exclusões que você não as vê nas escrituras sagradas. Você vê nessas coisinhas de igreja. E é isso que a Bíblia chama de doutrinas de homens. Mais adiante você vai ver alguma coisa sobre isso aqui também. Não tem sentido, queridos, nós colocarmos hoje sobre os nossos irmãos costumes que têm mais a ver com gostos culturais do que com a palavra de Deus para nós, por exemplo. Tem gosto cultural, de repente a gente importa gosto dos ingleses ou coisa parecida, e só pode alguns instrumentos, porque só aqueles são santos, ou só pode um tipo de roupa, por exemplo. Tem gente que me vê pregando de calça jeans, me excomunga, né? Porque eu estou de jeans. Teve uma situação que eu passei há um tempo atrás, gente, aquela lá foi está com as crianças nossas lá, esquerda tem peça teatral lá, então deixa a turminha lá brincando. Mas voltando aqui. Aconteceu uma vez, eu fui pregar num determinado lugar, e o irmão que me convidou, que me conhecia, mas eu não conhecia o pastor presidente. Ele era pastor, lá da turma da equipe pastoral, mas não era o pastor presidente da igreja, e só ele que me conhecia. Me convidou para pregar, o cara já me conhecia há muito tempo, eu falei, bom, o cara sabe como é que eu me visto, como é que eu estou, me senti à vontade para ir. Mas, sabendo que era uma igreja um pouco diferente, eu peguei e botei aquela roupa, sabe, roupa de crente, botei uma roupinha de crente, né, para ir, roupa de ver Deus, roupa de domingo, mas sem gravata, né, não fui de gravata, tal, uma camisa um pouquinho mais esportiva, mas por cima um palitozinho, tal, que dava um toque aceitável, né, tá bom, não ia passar mal. Cheguei com a minha famosa maletinha, carregando meu notebook, cheguei, fui me apresentado, e me chamaram, que tinha uma reunião ali com os pastores, para a gente orar junto antes do culto, e reuni ali com os irmãos. Quando terminou de orar, o irmão pegou assim, olhou para mim, falou, o irmão apontou assim para ela, está com a gravata aí? Eu falei, irmão, eu não trouxe gravata, que eu não costumo usar gravata só em casamento, e olha lá, né? Aí o irmão falou, não, então pode deixar, nós vamos providenciar uma gravata ao irmão, para o irmão poder subir no altar. Eu falei, não tem problema, posso pregar lá de baixo também. Não, é para pregar a palavra, tem que ter a gravata. Eu falei, tá bom. Gente, o indivíduo foi lá, pegou uma gravata. Aquilo fedia. Sabe quando você põe aquele negócio, aquele cheiro aqui, ó? Pessoal que é de música, sabe cheiro de capim de microfone usada assim, daquelas surradas? Cheiro de corrimão de trem. E toda amassada, tá? E não tinha nada a ver com a minha roupa. Eu me sentia assim, botando, sabe, uma melancia no pescoço? Mas vamos embora, né? O nozão já preparado, tal, o colarinho não era próprio para gravata. Mas tudo bem, falei, já que é para pagar mico, pagar ridículo, eu vou, tudo bem. Não tem problema, não. Pelas irmãs a gente faz tudo. Então, aí tinha que subir no púlpito, né? E no púlpito é assim, aquele lugar onde senta todo pastorada, toda atrás, assim, que a gente fica mostrando a sola do sapato para todo mundo, né? Sentamos lá, então, como Jesus me ensinou, foi o que eu fiz. Eu peguei e sentei lá na última cadeirinha, né? Você vai e senta na última. Foi Jesus que ensinou isso. Te convidar no lugar, senta lá, no canto, né?
Porque eu já sabia que tem a tradição. Alguém já frequentou a igreja que tem isso daí? Você já viu que a cadeira do pastor presidente ela é diferenciada, né? Ah, todo mundo sabe. Aí, sabe como é que é? Ela é a única que tem braço, já viu? Ela parece um troninho, né? E aí tem entre pastores, a gente sabe, agora é o bastidor pastoral, tá? Tem quem senta na direita, quem senta na esquerda, e que a esquerda não é que aqui é o bode e ovelha, não é isso não, tá? É que são os lugares de honra, tal, que tem que sentar, tal. Aí, eu estou lá sentado, vem um irmão, chega lá, o irmão que tinha me convidado, que era um dos pastores, chegou lá, bateu papo com o presidente, ele era bem sisudo, né? Olhou assim, bem notório, me chamou. Né? Chegou para o rapaz aqui do lado, e ele era assim, meio secão, sabe para falar? Fez um sinal assim para o rapaz. Que o rapaz, que nem dizia minha avó, enfiou o rabinho no meio das pernas, saiu assim e foi sentar na outra cadeira do lado. Cada um passou uma para lá para dar aquele lugar para mim. Eu passei, né, meio sem graça, eu achei chato o que fizeram com o cara. Mas eu passei meio sem graça, cumprindo todo mundo, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O rapaz, eu acho que ele se enfesou comigo, que ele chegou assim, Pai do Senhor. Eu entendi, falei, ele ficou chateado, né? Aí tá, corre um pouquinho no culto, tentando assim, sabe, tudo bem, meu irmão, tudo bem, né? Tudo. Ah, muito prazer, meu nome é Anésio, ele, prazer. Não falou o nome dele, eu não sei até hoje. Falei, tá bom, não quer falar, não quer papo, vou ficar na minha, tudo bem. E esperei, e que espera, viu, para a hora de pregar, porque canta um, canta outro, fala de anjo, ora, arrebata e tal, aquela coisa toda. E eu não conhecia nenhum daqueles cânticos, porque não era da minha cultura conhecer os cânticos. Até que daqui a pouco vamos cantar hino. Hora que foram cantar hino, gente, que coisa boa, hino eu conheço, eu era organista de igreja, eu conheço os hinos. A melodia é a mesma, quando você muda de uma igreja para outra, muda o inário, muda a letra. Então eu não sabia a letra, eu só sabia a melodia. Então, sabe quando você tem a melodia e você tenta seguir o cântico e só sabe o final das palavras, né? São, tudo bom. Você canta assim, né? Quando tem um aleluia, então você, né? Isso me fez lembrar uma coisa, me fez lembrar um videozinho que eu vi na internet. Vocês me permitem mostrar? Vamos lá, rola aí para mim, por favor. 1 minuto de vídeo, dá uma olhadinha. Eu me senti exatamente assim, ó. Vê lá. Boa, muito bom. Eu me lembro que teve uma hora que eu me empolguei com o cântico e teve uma pausa, e só eu. Tudo bem. Acontece. Mas é isso. O caso é que a gente fica colocando esse monte de regrinha e Deus não fez nada disso. Não tem nem na Bíblia. Sabe aquela coisa? Não tem na Bíblia, mas devia estar. Não, calma, não é assim também. E como é que é chamado isso? A Bíblia tem um nome para isso. Um nome que não é muito familiarizado para nós, porque era um nome usado comumente dentro do judaísmo. Hoje em dia, a gente tem um nome, mais entre as igrejas tradicionais e pentecostais, um nome que a gente chama assim, usos e costumes. Isso naquele tempo, ou esse jeitão próprio da igreja, naquele tempo, não era igreja, mas o jeitão próprio de cada rabino, né, cada mestre, rabino é o mestre, né, que tem ali os seus discípulos. O jeito de cada rabino era chamado de jugo. O que é o jugo? Jugo é o seguinte, jugo originalmente é uma madeira que se coloca aqui num boi mais velho, mais experiente, de modo que ela segura aqui o pescoço, alinha os passos através do pescoço aqui, né, prendendo do boi mais velho com o boi mais novo. Então, isso é o jugo, para que eles possam andar juntos e retinho, para não desviar ali o arado que eles estão puxando atrás. Esse nome foi utilizado para explicar um discípulo e o seu mestre. Quando você passa a seguir um intérprete da lei, isso estou falando dos tempos de Jesus, o que era o intérprete da lei? Quando você vê assim, os escribas, os intérpretes da lei, rabino, é a mesma coisa. Eram os mestres judaicos que eles não tinham como função maior escrever a lei, nada disso, a lei estava escrita. Eles interpretavam a lei naquilo que a lei não era clara. E aí, conforme você seguia um determinado rabino, você estava debaixo do jugo daquele rabino. Como a religião judaica, a espiritualidade judaica era uma espiritualidade de práticas,
Então, cada um tinha algumas práticas que a lei não era clara. Por exemplo, vamos lá. Moisés vem, aí é a lei. A lei diz, não pode trabalhar no sábado. Pronto, ponto final, não pode trabalhar. Aí vem os rabinos para explicar o que é esse não trabalhar. Então vem um rabino, por exemplo, e fala o seguinte, não pode trabalhar, então pode puxar um arado? Não, não pode. Por quê? A força do arado vai levantar a terra, tudo mais, isso aí é trabalho, não pode puxar arado no dia do sábado. Tá bom, então pense comigo, quando você cospe no chão, não levanta poeira? Então não pode cuspir no chão. Então se você seguisse aquele rabino, no dia de sábado, não podia cuspir no chão. Agora vem um outro rabino, por exemplo, e fala, não, cuspir no chão pode, porque isso não é trabalho. Aí você segue entre os cuspitas e os não cuspitas, né? Então, aí você escolhe o tipo de rabino que você está seguindo. Mas, de qualquer forma, você estava debaixo do jugo de algum rabino, de alguma interpretação de algum rabino. Essa era a prática deles. Eles tinham várias interpretações, por exemplo, diz lá, não pode... tem que se limitar à caminhada de um sábado. Mas quanto que é a caminhada de um sábado? É 1 quilômetro. Outro fala, não, 1 quilômetro é pouco, são 3 quilômetros. Então tem lá o rabino do 1 quilômetro e o rabino do 3 quilômetros. E aí cada um tinha a sua interpretação. Tomar o jugo é você se submeter à interpretação do que aquele rabino faz da lei. E aí vem Jesus e começa a ter embates com esse tipo de liderança. Jesus achava o cúmulo, aquele pessoal, que vivia colocando regrinha para o povo seguir, e que eles mesmos não seguiam. Jesus também criticava aqueles que colocavam jugo pesado demais. Você sabe que tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que você chega assim, a pessoa fala de liberdade, ele não gosta. Ele acha que religião tem que ser aquele negócio sofrido, sabe? Sofrido, sofrendo, chorando, né? Tem que ser desse jeito, porque senão não vale. É aquela história, e eles gostam de peso, né? Você já jejuou? Já. Quantos dias? Não, um dia só dá, então não é jejum. Jejum tem que ser um monte de dia. A pessoa põe peso. Você orou? Orei, mas orou de joelho? Não, então é por isso. Por isso que Deus não respondeu. Então as pessoas ficam colocando algumas coisas, porque eles pintam uma ideia de um Deus que é um cara mal-humorado, carrasco, chato, e que ele só vai atender quando ele vê que a pessoa está assim, se rasgando, se cortando, sabe, com sofrimento, aí então Deus vai atender. Esse pensamento não era o pensamento de Jesus, mas é o pensamento vigente em muitas religiões. Falando ainda de Jesus, olha o que Jesus diz, acompanha comigo os textos nas nossas telas. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, disse Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Note que vocês vão encontrar o quê? Descanso. Jesus está falando, vem andar comigo é gostoso andar. Não vai ser um peso maior para você andar comigo. E aí continua o texto dizendo, pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Continuando a leitura bíblica em Mateus 23, de 1 a 4, você vai ver como é que Jesus tratava essa questão dos líderes religiosos do seu tempo. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, ou seja, o que tiver de acordo com a lei, você segue. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E eles atam fardos ou jugo pesados e os colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus, então, ele passa a corrigir esses ensinamentos. É como se Jesus fizesse uma atualização do jugo. Ele quer mostrar, comigo é assim. É assim que tem que ser, essa deve ser a sua conduta. E é isso que você vê lá em Mateus, tanto no capítulo 5, quanto no capítulo 6, quanto no capítulo 7, quando Jesus faz esse contraponto, dizendo, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, lhes digo.
Quando Jesus fala isso, ele não estava fazendo uma revisão da lei, ele estava fazendo uma revisão da interpretação da lei, do que as pessoas falavam acerca da lei. Jesus não estava duvidando das escrituras sagradas, ele estava duvidando do que as pessoas estavam dizendo acerca das escrituras sagradas. Tem algumas verdades sobre Deus que a gente precisa aprender, e eu quero falar 3 delas hoje aqui com vocês. Essas verdades, elas podem ser para vocês libertadoras, esclarecedoras, como foi para a minha vida, por isso que eu estou repartindo isso com você. E de uma certa forma, vamos desmontar uma coisa, nós vamos ver que Deus não está preso dentro de uma religião. Aliás, esse é o primeiro ponto que eu quero falar aqui com você. Deus não está preso à religião. Tem 2 palavrinhas básicas para nós entendermos a mensagem de Jesus. E essas 2 palavrinhas básicas são o Evangelho e também a graça de Deus. O que é Evangelho? Evangelho é boa notícia. A palavra Evangelho significa isso, boa notícia. Graça de Deus, a palavra graça, significa favor imerecido. Acho que isso você já sabe, mas que tal a gente juntar isso tudo? Vamos juntar os 2 numa só frase. O Evangelho da graça de Deus. Traduzindo isso, o que está querendo dizer? A boa notícia, o Evangelho, do que Deus faz por nós, mesmo sem a gente merecer. Isso daqui desmonta muito sistema religioso que você conhece. É isso que eu quero repartir com você hoje e te mostrar. Tem gente que, quando descobre o Evangelho da Graça, não gosta. Ele quer lei, ele quer regra, porque se não for difícil, não serve. É como se a pessoa precisasse se justificar pela lei. Ela precisa cumprir alguma coisa para ser um merecedor, mas não existe mérito no relacionamento com Deus. Deus não dá nada porque você é bonzinho, Deus não dá nada porque você é legal, Deus não dá nada porque você orou muito. Então, se orar muito faz Deus dar, então a oração é mais forte que Deus, é isso? Porque moveu Deus, não é? É inconcebível uma coisa como essa. Para nós entendermos o que eu quero dizer aqui sobre o Evangelho da Graça de Deus, eu quero lhes contar algumas histórias registradas no livro de Atos. E eu vou contar aqui para vocês, porque os textos bíblicos são longos. Então vocês anotem, leiam depois em casa, ou depois podem pegar no site, nas nossas anotações, mas a leitura é muito importante para você fortalecer o seu entendimento. Mas eu vou contar as histórias aqui para vocês, porque as leituras ficariam muito grandes para serem feitas aqui na nossa reunião hoje. E a primeira leitura começa em Atos 7. Em Atos 7, vai nos contar a história desse homem, Estevão. Estevão foi um dos líderes da igreja em Jerusalém. Já haviam lá os 12 apóstolos, e depois se levantaram mais 7 líderes. Um deles era Estevão. Então, Estevão era um homem muito ousado e pregava com muita habilidade. E um dia pregando, uma multidão ouvindo, líderes judaicos o escutando, e ele começa a trazer à tona algumas coisas muito claras que acabaram desmontando a religião judaica. Ele vem mostrando toda a história da maneira como Deus lidou com o seu povo. E mostrou como os judeus ficavam presos àquela questão do templo. Tudo acontecia no templo. Então tinha o templo, que era a casa de Deus. Portanto, se tinha o templo, que era a casa de Deus, ela ficava numa cidade, Jerusalém. Então, se você quer falar com Deus, você tem que vir aqui nesse templo, nesse lugar, falar com Deus. E tinha toda uma estrutura, uma infraestrutura ao redor daquilo. Gente que vivia disso. E aí vem Estevão e diz claramente no seu sermão de que Deus não está preso a nenhuma estrutura religiosa e que agora Deus estava disponível para qualquer pessoa que o invocasse. Espera aí, os judeus, pera lá, não é assim não. Os caras começaram a pensar, espera um pouquinho. Esse povo miserável para buscar Deus tem que vir aqui, ó, comer da nossa mão aqui, ó. Tem que vir aqui, traz o sacrifício. Nós, os sacerdotes, é que vamos levar o sacrifício diante de Deus. Por isso, nós somos intermediadores entre eles e Deus. Eles não conseguem chegar a Deus, não. E aí vem Estevão e fala, não, agora Deus está solto. Deus não está preso a um templo. Aliás, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Essa frase é de Estevão. O que acontecia?
Esse pessoal, eles particularizavam Deus. Em outras palavras, sabe o Deus Todo-Poderoso? Pois é, ele é da minha religião, tá? Ele é da minha religião. Então, se você quer conhecê-lo, você tem que vir aqui, aqui, nessa religião aqui. Eles tinham um local certo. Quer falar com Deus? Lá no templo. Não adianta você pedir em outro lugar, tal, não, lá no templo. Ah, mas quando que pode? Sábado é o dia certo. O dia de falar com Deus é dia de ver Deus, sábado. Vem no sábado, mas e como é que eu cultuo esse Deus? Ah, sim, você tem que fazer um sacrifício para ele. Você tem que trazer um animal e tudo mais, e sacrificar esse animal para Deus. Mas eu venho de longe. Não, aí você pode comprar na lojinha aqui do lado. A gente tem aqui um comérciozinho paralelo, aqui um câmbio negro nosso aqui. Você compra aqui. Ah, legal, eu quero comprar agora. Não, mas seu dinheiro não serve. Você tem que comprar com a moeda do templo. Então, câmbio. Passa no cambista ali embaixo, tá? No seu jacozinho. Vai lá, troca, né? Então, tinha todo um comércio ao redor. Entenda, era uma estrutura religiosa, financeira, econômica. E se quer alguma coisa, tem que ser aqui em Jerusalém, não serve em outro lugar. Aí vem Estevão e diz, gente, acabou. Olha aqui, ele estava contando isso com uma boa notícia. Para ele era uma boa notícia. Gente, vocês não precisam mais ir lá em Jerusalém para buscar Deus, vocês podem buscar Deus em todo lugar. Eu acho que o povão todo gostou da história. Pô, que legal, que bom. E tem mais, hein? Você não precisa nem mais fazer sacrifício. Porque Jesus foi esse sacrifício para você. Você não precisa mais desse sacrifício. Se eu não preciso mais de sacrifício, eu não preciso mais ir lá no templo. Se eu não preciso mais ir lá no templo, pode demolir aquele lugar lá que não precisa mais. Para quê? Os judeus ficaram assim, nervosos, rangeram os dentes contra ele. Não é? E o ápice da pregação de Estevão é essa daqui, Atos 7,48. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Pronto. Ele deixa claro que aquele templo não era casa de Deus, que Deus não dependia daquilo, e que não estava preso àquela religião, e que o judaísmo não era o dono de Deus. O judaísmo era alguma coisa mais ou menos assim. Você vai ver muito dessa estrutura que eu estou falando do judaísmo em outras religiões, talvez até no seu cristianismo que você viveu, ou quem sabe ainda vive. Para que Deus não fique bravo e zangado com você, segundo o judaísmo, da época vigente de Jesus, que até o judaísmo moderno não pensa muito assim mais, você precisa aplacar, essa palavra que é usada, aplacar a ira dele com sacrifícios. Então, Deus está bravo o tempo todo, meio como que olhando assim para a terra e babando, rosnando, né? Seus imundos, né? Aí você, oh não Deus, se acalme por favor. Aí você pega, faz um sacrifício e ele gosta de cheiro de churrasco, né? Aquele cheiro de churrasco, E Deus estava bravo e você, aleluia, aleluia, aleluia. Aí vai acalmando o coração de Deus, tem que aplacar a ira de Deus. É isso que as religiões constroem muitas vezes acerca dos seus deuses, da mesma forma que o judaísmo fazia. Então, era aquela ideia de um Deus que fazia de acordo com o que você fazia. Por exemplo, Deus chegava assim, e aí, deu dízimo? Não, não deu. Ah, não deu dízimo, né? Gafanhotos, ataquem, né? Destruam a plantação deles porque não deram dízimo. Quero ver se vão dar da próxima vez. Que isso? Deus de faroeste, não é? É verdade. Então, na verdade, isso que eu estou falando do judaísmo é o alicerce de todas as religiões. O sacrifício é a estrutura básica de todas as tradições religiosas. Olha o pensamento. O pensamento é que tem um ser superior que pode nos destruir ou pode nos abençoar. Então nós vamos oferecer ofertas a ele para deixá-lo satisfeito. É uma relação de obrigações e sacrifícios. Isso é estrutura religiosa. Por exemplo, eu vi isso no norte de Moçambique, eu vi isso, por exemplo, dentro do animismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. O ser superior para eles são os espíritos desencarnados dos antepassados. Então as pessoas, o avô, o pai, tudo mais, que morreu, virou um espírito desencarnado com poderes agora. Então você tem que ir lá e cuidar do túmulo dele. Então a casa da pessoa está caindo aos pedaços, mas o túmulo do pai está bonitinho, não tem uma goteira lá.
Porque se tiver goteira lá no túmulo, se acontecer alguma coisa lá naquele túmulo, ele vai vir puxar tua perna de noite, vai cair uma árvore no teu quintal, vai matar o teu cachorro, essas coisas que acontecem. Então, qualquer coisa que acontecia, eles entendiam que os espíritos estavam zangados e precisavam ser aplacados em sua ira, por isso sacrifícios para aplacar esses espíritos. Gente, o que Estevão diz é: Deus está solto, Deus não está preso dentro desse sistema religioso. Deus não está nisso. Mesmo no cristianismo de hoje, você vê algumas vertentes que ainda prendem Deus dentro de uma estrutura religiosa de sacrifícios, obrigações e bênçãos. Prendem a Deus numa relação de causa e efeito. Se você fez, então, por exemplo, você quer ser curado? Quero ser curado. O que Jesus fazia? Tá, seja curado. Não era isso que Jesus fazia? Aí o que eles fazem? Quer ser curado? Quero. Então você tem que vir nas 7 sextas-feiras, né? Que você vai vir aqui na corrente de oração do 475 pastores, nós vamos orar por você. Aí tem os sacerdotes, né? Aqueles caras que têm os poderes manipulativos de Deus. Porque é interessante que a religião tem esse negócio de iniciante. Então você é um iniciante, você não sabe muita coisa. Quem sabe são os grandalhões, o pastor, o bispo, apóstolo, cardeal, né? o semideus, essa coisa assim, né? Vice-deus, tal. Tem essas coisas assim. São os caras que esses sabem. Eles sabem palavras mágicas que manipulam o mundo espiritual. Eles têm a oração poderosa. Da onde tiramos essa expressão, meu Deus do céu? Não tem maior expressão de macumbaria do que essa. Oração poderosa, como se eu tivesse o poder, eu sei aquela palavra mágica que eu falo e dou um braço, sabe, chave de braço em Deus. Deus, o Senhor vai fazer agora esse milagre. Eu tenho temor de Deus suficiente para quase que nem continuar essa brincadeira, porque é um absurdo um negócio desse. É um absurdo um negócio desse. Então, esse pensamento dentro do cristianismo não é cristão, não é de Jesus, não veio de Jesus isso. Sabe aquela coisa? Se não tiver sacrifício, Deus não vai atender a tua oração. Aquela ideia de que, aqui na Carisma, gente, eu não estou pregando para você. Você acha que eu estou pregando para outras pessoas? Eu estou pregando para você. Estou pregando para você que frequenta aqui, porque eu sei de gente que chega aqui para mim, e às vezes chega assim e fala: pastor, ora por mim. O que foi, meu irmão? Desempregado, né? Desempregado, e aí já estou há algum tempo desempregado. Você tem mandado currículo? Tem mandado sim, mas está difícil, né? Então, mas faz uma oração aí por mim. E eu fico assim: tá bom, meu irmão, tá. Então você tem orado sobre o assunto? Tem orado sim, não, mas faz uma oração aí por mim. Aquela coisinha meio assim. Chega um momento que ele está querendo dizer: pastor, por favor, você tem a bênção, você tem a unção, você é o cara que consegue chegar lá. Você é chegar de Deus, chega lá para ele, bate um papinho lá com ele, fala para ele. De onde você tirou isso, meu irmão? De onde você tirou isso? Então, tem pessoas que acham que a coisa só é feita na base do sacrifício. Então, para conseguir, então você tem que orar, mas tem que orar de joelho, às 3 da manhã. Às 3 da manhã, que se não for às 3 da manhã, o anjo da bênção não vai vir. Eu vi cada coisa em cima disso. Deus está solto, não está preso a isso. Deus não está nesse negócio todo chamado religião. Deus não está nisso. Tem até aquela coisa que a gente trata muito sobre obrigações, causa e efeito, né? Aquela história assim do irmão que chega e fala: pastor, então, estou desempregado, estava pedindo aí a Deus um emprego, o emprego não vem. Aí o pastor chega assim mais perto dele: gente, você ainda fuma? Pastor, eu ainda não consegui vencer o vício. Então é por isso, está vendo? É por isso. Deus não respondeu a tua oração porque você fuma. Quer dizer que o cigarro agora é mais poderoso que o nome de Jesus? Da onde tiraram isso? Essa questão de causa e efeito. O que é o evangelho da graça de Deus? É Deus dizendo o seguinte: eu vou fazer não porque você merece, eu vou fazer porque eu sou bom, porque eu gosto de você. Está entendendo? Deus vai fazer porque Ele é bom. Ele vai responder não é por mérito seu, Ele vai fazer por mérito dEle, não por mérito seu. É verdade. É mais ou menos como se Deus olhasse para você e falasse: você não vale nada, mas eu gosto de você, entendeu? É isso mesmo. Deus gosta e acabou, Ele é bom.
Gente, então vem o Estevão e fala, sabe esse negócio de manipular Deus? O Estevão falou, parou, acabou, gente, está todo mundo livre. Não existe mais uma estrutura. Tem algo ensinado no cristianismo bíblico que é diferente de tudo que você vê por aí. É isso chamado graça de Deus. Deus te aceita como você é. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não tem nada também que você faça que vai fazer Deus odiar você, ou afastar de você, ou ficar longe de você. Mas, Anésio, a Bíblia não diz que os pecados fazem separação entre Deus e nós? Não. Não diz sim, eu já vi na Bíblia. Não, você leu errado. Não, diz sim, lê direito o texto fala, os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, diz o Senhor. Não é a mesma coisa? Não. Deus nunca disse que Ele se separa de você por causa do pecado, Ele disse que você que se separa dEle por causa do pecado. A coisa fica na sua consciência, você que fica de consciência pesada, você que acha que deu mancada com Deus, caminho sem graça, tal, mas para Deus você é filho do mesmo jeito. Para Deus você continua sendo filho. Alguma vez você já aprontou com a sua mãe em casa, quando você era criança e a tua mãe descobriu? E ainda não chegou naquele momento do confronto? Você se lembra como é que você se sentia? Sabe? Vai, coisa que eu fiz, vai. Aquela coisa, a mãe fala assim, não quero que jogue a bola aqui. A mãe não estava, foi jogar. Aí a bola bate naquele vaso, naquele. Aí você pega, junta a terra, junta o vaso, quebrado, né? Mas você junta ele ali, né? Esperando que a mãe não vai ver. Aí uma hora você passa, assim, você vê que o vaso já está mexido, ela jogou fora, fala, xiii, a mãe viu. Como é que você acha que eu ia me sentir diante da minha mãe naquela hora? Ia chegar daquela assim, ó mãe, né? Agora, na cabeça dela, ela podia até assim, ter ficado chateada de eu ter desobedecido, mas na cabeça dela, deixei de ser filho por causa daquilo? Nunca, nunca. Se uma pessoa que é humana tem tal amor por um filho, quanto mais o nosso Pai Celestial por nós, queridos. Então, não tem nada que você possa fazer que faça com que Ele te ame menos. Isso é graça. O que Estevão estava dizendo é o seguinte, gente, acabou, Deus está solto. Deus está disponível a todos. Como é que era antes? Antes tinha um local, o templo. Era ali que se adorava a Deus. E agora? A gente adora a Deus onde? Aqui no templo evangélico? Não. Adora em qualquer lugar. Qualquer lugar. Antes tinha um dia especial, o sábado. Esse era o dia para adorar a Deus. E hoje é o domingo? Não, é todos os dias, são todos os dias. Antes havia uma única forma de culto, sacrifícios. E onde? Lá em Jerusalém. E hoje, o culto a Deus que eu faço com a minha vida, no meu trabalho, com a minha alegria, com o meu trabalho, tudo é Deus, tudo é culto a Deus, tudo que eu faço para Deus, onde? Em qualquer lugar. Eu não vivo longe dos olhos de Deus. Mas o que aconteceu então? Estevão pregou o negócio, o povo gostou, os religiosos detestaram, fim do sermão de Estevão, o que acontece? Mataram Estevão. Mataram o indivíduo. Como você vê, os religiosos não gostam desse tipo de mensagem. E eu ainda fico imaginando a cena, porque eu acho o seguinte, pegaram Estevão, mataram Estevão, apedrejaram Estevão e deve ter falado, alguém aqui é seguidor dele? Acho que todo mundo, não, de maneira alguma, que isso, né? Todo mundo fora. Muito bem. Segunda verdade, Deus não se compra. Aí vem a nossa segunda história de hoje. Já contei a do Estevão? No capítulo 7 é a do Estevão. No capítulo 8 de Atos agora, tem a história do Filipe e o feiticeiro, um Simão mágico, Simão feiticeiro, que se converteu. Vou contar a historinha para vocês. Filipe era um dos líderes também lá da igreja de Jerusalém, um dos 7, companheiro de Estevão, inclusive. Na mesma época se tornou líder igual a Estevão. E aí o Filipe saiu pregando, e pregando com muita graça de Deus na área de sinais, realizando milagres, curas e tudo mais. Ele foi lá para Samaria, lá em Samaria tinha esse cara, o tal de Simão, o mágico, o Simão o feiticeiro. E o cara fazia umas coisas lá que impressionava todo mundo. O cara fazia show pirotécnico, tal, era o cara, e o povo todo aplaudia. Esse era o Simão. Mas quando o Filipe chegou e realizando milagre, até o Simão viu que perdeu o público para ele, né? E o Simão foi atrás, foi ver, gostou, se converteu também, foi batizado, está lá no meio da turma e só vendo tudo acontecendo.
Ele já estava pertinho do Filipe, porque esse pessoal que gosta de poder é assim, né? Quer estar perto da liderança, né? Então está perto lá do Filipe e tal. Aí ele fica sabendo que tem 2 caras mais grandão, sabe? Mais grandão, igual criança mesmo, mais grandão, né? Que ia chegar aqueles dias, um tal de Pedro e João, líderes do Filipe. Falou, se o Filipe é bom desse jeito, imagina os caras, os que discipularam ele, né? Vamos lá. Então, vem lá o Pedro e João, e o Pedro e João também, e orientam lá o pessoal novo convertido, impõem as mãos sobre as pessoas, e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Na cabeça dele, o mesmo poder que o Filipe tinha para realizar milagre. Agora, esses caras têm o poder de dar esse poder para todo mundo. Ele achou o máximo isso. E ficou fascinado por tudo isso que Filipe fazia, que agora Pedro e João faziam. Ele falou, eu também quero esse poder, entendeu? É isso que eu quero poder. Aí o que ele fez? Chegou para o Pedro e João e falou, eu quero esse poder. E o Pedro, claro, vai falar, isso é graça de Deus, não é uma coisa que a gente tem assim, tó para você, né? Mas o homem chegou assim, não, eu quero, eu pago o que for necessário. Eu dou uma oferta muito grande. Eu vou dar uma baita oferta, aí você impõe a mão para mim e transfere esse poder para mim. Aí o Pedro, com aquela elegância, né? Quem conhece Pedro sabe que era um cara elegante, né? Assim, não é? Um lord inglês, um gentleman, né? O Pedro olha assim para o cara e fala, vai para o inferno, você que está todo esse seu dinheiro, né? Com aquela sensibilidade de pato de elefante de Pedro, falou dessa maneira com o indivíduo. Moral da história e lição daqui dessa história. Deus não é igual a ídolo. Nenhuma religião pensa assim. Aqui está a revelação da graça de Deus. Todas as religiões, elas pensam assim, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. Ou eu tenho que fazer alguma coisa para apaziguar a ira de Deus. Religiões pensam assim, os deuses são comprados. Aquele feiticeiro, quando procurou Pedro e João e ofereceu uma grande oferta para eles, ele fez aquilo que ele conhecia. Ele era acostumado a manipular os espíritos, sabia como eles agiam. Faz uma boa oferta, uma boa oferenda aqui para eles, que eles fazem o que você quiser. Aí vem Pedro e fala, peraí, você não entendeu nada. Deus não se compra. Deus não se compra. Ídolos sim, ídolos se compram. Faz uma oferenda aqui para ele, dá uma galinha preta. Por que a galinha tem que ser preta? Isso até hoje eu não sei, alguém puder me avisar depois fala. Dá uma galinha preta, um charuto, acende umas velas. Então eles são comprados, são apaziguados, ídolos são assim. Então, não é só esse tipo de ídolo não, tem aquele outro que tem um negócio chamado pagar promessa. Já viu esse negócio de pagar promessa? Então você pediu algo lá para aquele ídolo. Se ele fez, é melhor você ir lá e pagar a promessa, que senão ele tira. Que eles são assim meio mal-humorados, entendeu? Ele fez, mas se você não pagou a promessa, então ele tira. E aí você tem que pagar a promessa, você tem que chegar lá na tua casa, botar aquela faixa grande, agradeço a santo fulano de tal pela graça alcançada, porque se não fizer, vai perder a benção, não é? Vai perder a benção. Tem gente que faz isso, tem gente que faz isso no meio da igreja evangélica também. Foi abençoado, tem que trazer o dízimo, não trazer, vai perder tudo, viu? Vai perder tudo. Vai gastar tudo na farmácia, você vai ver, né? É a mesma coisa, só que com outros personagens, percebeu? Troca os personagens, fica a mesma coisa. Fica a mesma coisa. E aí, então, tem aquelas pessoas que fazem, sabe, tem que fazer alguma coisa, tem que pagar a promessa, tem que cumprir um ritual de sacrifício, senão não recebe a bênção. O indivíduo está solteiro, quer casar. Ah, você quer casar? Você vai ter que vir no nosso culto de libertação dos corações apaixonados. Ele acontece de segunda-feira à noite, você tem que vir 50 segunda-feira aqui. O indivíduo também vem 50 segunda-feira, não arrumar uma namorada é muito ruim mesmo, né? Aí é muito ruim, né? Mas na hora que arruma namorada, arrumei namorada. Isso, agora traz seu dízimo, né? Você tem que, né, pagar a bênção do santo. É a mesma coisa. Mas eu queria lembrar vocês uma coisa. Estevão ensinou, agora Pedro também. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. Ele não é comprado, ele não é manipulado. Aquele que pensa em comprar a Deus, continua correndo atrás de ídolos.
Você conhece gente que pega, o cara faz negócio ilícito, rouba dinheiro da empresa, rouba dinheiro público, daí quando a coisa fica feia para o lado dele, o que ele faz? Entra na corrente de oração, se torna piedoso, dá dízimo alto, não é? Não é o que você vê na mídia? O cara tem uma empresa e a empresa começa a fazer uns negócios ilícitos, geralmente é com o governo, né? Envolve um monte de deputado, tudo mais, mas o empresário vai lá e ganha rios de dinheiro, aí a gente já sabe da história, o Ministério Público vem e descobre tudo que todo mundo já sabia, né? Mas descobre naquela hora, né? Tem um momento que a coisa vem à tona, então aí descobrem as coisas, né? É igual aquele negócio, né? O Brasil sendo espionado e o repórter que descobriu, né? E não a agência de defesa nossa, né? Faz de conta, vai. Eu já ouvi história de Papai Noel, de carochinha, tanta coisa que, né? A gente acredita nessas também. Mas, então o que acontece? O indivíduo apronta, aí o que acontece? Aí vem o Ministério Público, sai no jornal, vai todo mundo preso. Vai nada, político nenhum é preso, só é preso o cara da empresa, ele é preso. Aí ele é preso, daqui a pouco você vê que ele foi solto, está numa igreja evangélica, lendo a Bíblia e o pastor vai fazer o casamento dele. Você já viu isso? Pois é. Irmãos, por favor, eu não estou dizendo que eu não acredito que preso se converta, não estou dizendo que gente ruim não pode se converter, não estou dizendo nada, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas você sabe muito bem do que é manipulação de opinião pública. Nós estamos no Brasil, bem-vindo, tá? Essa tentativa de ficar bonzinho agora, então, eu tô danado. Então, deixa eu ficar bonzinho agora, frequentar uma igreja, que Deus vai ter piedade de mim. Isso é tentar comprar Deus. Isso é tentar comprar Deus. Irmãos queridos, que Deus deixe de ser um ídolo manipulado à moda da feitiçaria e que seja para nós, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 10, tem a seguinte expressão: o Deus de toda graça. Amém, queridos? Deus é isso. Deus é gracioso. Já está dando meu horário aqui, mas ainda tem um terceiro ponto, gente. Segura aí um pouquinho comigo. Terceiro e último. Deus ouve a todos que o buscam. Vamos falar isso juntos? Deus ouve a todos que o buscam. Meu irmão, Deus ouve a tua oração como ouve a minha na mesma proporção. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. E aqui tem a terceira história bíblica do livro de Atos que eu quero contar para vocês. Está lá em Atos 10. Na verdade, Atos 10 inteiro conta toda a história de Pedro e Cornélio, e é uma lição linda de Deus sendo um Deus abençoador, um Deus bondoso, um Deus que é bom para todos. No entanto, eu preparei aqui os primeiros 4 versículos, você acompanha comigo aqui nas telas, Atos 10, de 1 a 4, vamos ler a história só do Cornélio aqui. Olha só. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Interessante, irmãos, olha só, ele não era judeu, ele era italiano. Ele não era cristão, nem sabia nada sobre Jesus, que é isso que Pedro vem contar para ele. Mas temia Deus. Mas de que maneira? Da maneira dele. Tinha uma maneira que ele achava que era uma religião correta, dar esmola para o povo, ser bonzinho e orar a Deus, e é isso que ele fazia. Então, nós estamos ouvindo um cara aqui, que embora orava tudo mais, mas não era crente. Versículo 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. O que eu quero lhes mostrar é que o Deus de toda graça, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que Jesus veio anunciando para a gente, é aquele Deus que aceita a todos que o procuram. Nenhuma das tradições religiosas pensa dessa maneira, aliás, nem muitos, mesmo alguns cristãos pensam assim. Porque se Deus está solto, está fora das estruturas, então Ele pode ouvir orações de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. O texto está nos mostrando até mesmo que Deus, Ele recebe oferta até de quem não é crente.
Ele percebe as esmolas que essas pessoas estão dando aos pobres e vê isso como uma coisa boa, que chega como uma oferta para ele, uma coisa que ele encantou o coração de Deus. Com isso nós estamos concluindo uma coisa: tem gente que nunca participou de igreja na vida e atraiu a atenção de Deus e o coração de Deus para ele, por causa do coração sincero, honesto, justo, correto, piedoso, bondoso, generoso. Gente que nunca sequer serviu a Deus, nunca entrou numa igreja na vida. Está aqui, texto bíblico, não estou inventando nada. Texto bíblico te mostrando isso. Agora, o que tudo isso tem a ver comigo, com você? Pronto, agora chegamos no ponto. A questão é a seguinte: se Deus ouve a todos, ouve você também, assim como eu. Se Deus ouve até o cara que não conhece nada de Deus, e você, que já pegou, se você está buscando a Deus, tem falado com Ele, tem procurado conhecer mais da sua palavra, tem procurado conhecer e praticar algumas coisas, o que eu quero te dizer, meu irmão, é o seguinte: você não precisa ser um super espiritual todo poderoso para falar com Deus, não, simplesmente seja sincero e honesto e ore. Deus ouve você. Deus ouve você. Ora porque Deus te ouve. E não é pelo merecimento, não é porque você é bonzinho, porque você fez tudo isso, não, porque tudo isso que você faz por você. Você faz para você crescer. Deus não precisa de você fazer algumas coisas por Ele. Ele precisa que você faça por você mesmo. Por que você tem que aprender a palavra de Deus? Por causa de você, para a tua mente ser renovada e você experimentar uma liberdade maior na sua vida. Por que você precisa orar e buscar Deus, cantar e adorar a Deus? Deus não precisa dos seus louvores, você que precisa. É você que é abençoado com isso, é você que é renovado com isso. Sua vida se enche de algo chamado Espírito Santo quando você faz isso. E isso faz bem para você. Então, querido, Deus te ouve, não por merecimento, mas Ele te ouve porque Ele quer te ouvir. Ele está interessado em você. Olha só agora o último texto que eu vou ler, o texto de Marcos no capítulo 1. Aqui fala de Jesus num determinado momento, uma cena que dentro daquele contexto ele é até dramática. Começa dizendo assim que Jesus, que um leproso se aproximou de Jesus, diz aqui o texto, e suplicou-lhe de joelhos. Aqui é importante nós tentarmos pintar a cena um pouquinho, para você entendê-la melhor. Leprosos era tido pela religião da época como gente pecadora. E leproso não era só o que nós conhecemos hoje como a hanseníase. Leproso era qualquer pessoa que tivesse qualquer aparência diferente na sua pele. E essas pessoas, por causa da religião, que dizia assim, que aquilo está externando o seu pecado, por causa da lepra, ou por causa daquelas manchas na pele, essa pessoa, ela não podia ter contato com ninguém. Ninguém podia tocar nelas. Se você fosse um leproso, você estava confinado a morar, isolado de todo mundo, fora da cidade, e quando você visse alguém passando perto, você tinha que gritar, leproso, leproso, para a pessoa não se aproximar de você, porque se ela se aproximasse de você e deixasse tocar nela, ela te denunciava e você era morto ou apedrejado. Você não pode mais tocar em ninguém na sua vida. E dizia-se que essas pessoas estavam leprosas por causa do pecado. O pecado está denunciado em você. Isso externou na sua pele. Tadinho do moço que teve cobreiro. Entendeu? O indivíduo lá que teve uma mancha na pele, algum problema na pele, ele era confinado a isso. Está aqui um caso. Um leproso se aproxima de Jesus e suplica de joelho. É a única esperança da vida dele. Jesus, o Senhor já curou tanta gente, o Senhor pode me purificar. Interessante a expressão, né? Ele não falou, o Senhor pode me curar. Ele usa, o Senhor pode me purificar, porque na cabeça dele ele era imundo. Ele não está só doente, ele é um imundo. Ele é um excomungado da religião. Ele é uma pessoa que vai para o inferno e já está vivendo o inferno na vida. Imagina a situação, o drama psicológico dessa pessoa. Se quiser, o Senhor pode me purificar. E aí a Bíblia continua dizendo assim, que Jesus, cheio de compaixão, gosto dessa expressão, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e
tocou nele. Não podia tocar, mas Jesus tocou. E um detalhe, Jesus não curou primeiro para depois tocar o cara, ele ainda estava doente quando Jesus tocou. Jesus tocou nele. Imagina aquele homem que não recebia um toque de uma pessoa há anos de sua vida. Agora Jesus tocou nele. E Jesus fala, eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Que texto lindo, que maravilhoso isso aqui. Lá no texto que nós lemos de Atos 10, Deus respondeu uma oração de um homem que nem era convertido, o Cornélio. Nesse texto de Marcos, Deus ouviu a oração de um leproso. Gente que a religião dizia que estava em pecado, que aquilo era uma externalização de seu pecado. Mas o que esse texto nos mostra? Que Deus ouve então a pecadores também. Deus ouve gente que é vítima das doenças da religião. O que eu quero dizer especificamente agora com você, meu irmão, para terminar. Você já foi vítima de igreja? Alguém já te amaldiçoou? Como eu li essa semana um irmão contando que ao sair de uma igreja foi procurado pelo seu pastor, inclusive, que foi à sua casa e disse o seguinte: os céus me dão autoridade sobre isso, você está desligado do reino de Deus e está amaldiçoado em nome de Jesus. Que isso? Uma pessoa uma vez estava tão confusa, ela veio para mim e falou: Neto, o que eu faço? Eu fui amaldiçoada. Eu falei, por quem? Pelo bispo. Aí eu falei, irmã, eu quero orar com você. Mas você é bispo? Eu falei, então para arrancar a maldição do bispo, eu sou bispo. E eu sou inferior, irmã, eu sou pastor, vai ter que procurar outro. Brinquei com ela um pouco, mas na verdade eu li para ela um texto bíblico que diz, a maldição sem causa não se cumpre. Não existe isso. Para. Nenhuma palavra que foi proferida contra você prevalecerá. Não foi Deus quem te disse isso. Foi um doido. Foi um doente mental. Você passa na rua, passa uma pessoa lá, quem sabe um morador de rua com doença mental e fala, seja amaldiçoado, você acredita? Agora porque o bispo falou, que é tão doente quanto o outro, só que um tem dinheiro, outro não tem, essa é a diferença. É a única diferença. O que eu quero dizer para você, meu irmão, se você já foi excluído, excomungado, espizinhado, já te chamaram de bruxo, bruxa, virar moda, tem umas, cada época tem umas modas, né? Tem época que tudo é bruxo, bruxa, tem outra época que é bode, né? Cão, porco. Aí o cara fala, mas eu sou palmeirense. Aí tudo bem, então pode, né? Mas assim, cada época tinha uns nomes assim que usa. Jesus fala, vem comigo, você que está cansado dessa religião e sobrecarregado com esse monte de coisa, porque o meu jugo não é assim não, é suave, o meu fardo é leve. O que é que Jesus mostra? Vamos ver esse texto de Marcos 1:41 aqui para a gente. Jesus, cheio de compaixão, o que ele faz? Estendeu a mão. Meu irmão, minha irmã, é assim que Jesus está para você agora. Ele está de mão estendida para você, dizendo, vem comigo, vem aqui. Sabe, igual o pai falava com a gente, pode pular que eu seguro, não é? Corre para Jesus, meu irmão. Ele está fora da religião. O sistema religioso não está dizendo nada sobre Jesus. Jesus é assim, busque-o dessa maneira. Ele está chamando você, vem ser meu amigo, vem andar comigo, vem me conhecer melhor. E Jesus fala, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.